As pessoas tentam alcançar o céu por suas próprias forças e meios. As pessoas tentam fazer de tudo para alcançar aquilo que só Deus pode dar, o reino dos céus. Muitos tentam alcançar pelas suas próprias obras, pelos seus feitos aqui nessa terra, mas a conclusão vai ser sempre a mesma: nunca poderemos alcançar o reino dos céus pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio querer. Meditaremos agora sobre isso, o reino de Deus, e quem não vai poder entrar no reino do Senhor. Perceba Efésios capítulo 5, versículo 5, que diz: Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Perceba que aqui não é uma lista completa. Você vai perceber que em outros textos, lá em Apocalipse, até em outros livros, o próprio Senhor Jesus mencionou algumas características dos que não herdarão o reino de Deus. Existem muitos outros, mas aqui o apóstolo Paulo resume alguns desses. Aqui nós percebemos que existem alguns pecados que ele destaca aqui. Possivelmente esses irmãos em Éfeso estavam sofrendo com esse tipo de pecado de alguma forma. Por isso que ele destaca esses aqui especificamente. E ele fala: nenhum incontinente, aquele que não tem domínio próprio, aquele que dá vazão aos seus próprios desejos pecaminosos. Ou impuro, aquele que não tem esse domínio próprio e acaba caindo em armadilhas satânicas, em imoralidades sexuais, em pecados acerca da impureza, que se afastam do Senhor. Isso contra o corpo, isso contra a sua mente, isso contra as suas próprias vontades, seu próprio coração. Nós percebemos aqui que estes, nenhum incontinente, nenhum impuro, vai herdar o reino de Cristo, como é descrito no final do versículo. Além disso, nós temos aqui o avarento. Este avarento, aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo vai destacar que a avareza é idolatria. Nas cartas a Timóteo, ele vai mencionar isso também, de que a avareza traz essa ideia de idolatria. Você ser tão apegado ao dinheiro que ele se torna o seu Deus. Aqui, mais uma vez, ele repete isso. Ou avarento, que é idólatra. Será que nós não temos nos apegado muito às finanças, de tal forma que elas regem a nossa vida? Se nós estamos em uma boa condição, então nós estamos bem. Mas se nós estivermos passando por uma situação difícil, então isso vai reger toda a nossa vida. Se estamos em bonança, estamos distantes do Senhor, porque agora nós estamos ali gozando do nosso bem. Mas quando estamos passando necessidade, nós queremos nos voltar para o Senhor, para que o Senhor nos devolva aquilo que nós tínhamos. Será que nós não estamos lidando com Deus de maneira leviana nesse ponto? De achar que as riquezas são o centro de nossas vidas? Quantas pessoas não são guiadas pela essa ideia de que as finanças de fato vai trazer algo de bom ou algo que vai fazer com que essa pessoa tenha uma vida excelente nessa vida e muitas vezes se pensa até na vida por vir, quando de fato não é assim. Nós podemos, obviamente, usufruir do trabalho, do nosso suor. Nós podemos usufruir do que nós ganhamos, sim, mas devemos entender que devemos usufruir com moderação. Nós não podemos agir simplesmente de maneira a colocar isso no centro de nossas vidas, de maneira a colocar uma boa situação financeira no centro de nossas vidas e nos esquecendo do Senhor. Nós não podemos fazer isso. Isso é idolatria. Quando nós colocamos qualquer outra coisa, qualquer pessoa, qualquer circunstância, no lugar de Deus como prioridade em nossas vidas, nós estaremos cometendo idolatria. O que em sua vida tem sido colocado no lugar de Deus? Quais são suas prioridades? Suas prioridades é a sua própria satisfação? Ou é a glória de Deus? Ou é agradar a Deus? Suas prioridades envolvem obedecer a Deus ou envolve obedecer à sua própria carne, em escravidão do pecado? Suas prioridades envolvem você servir ao Senhor ou servir a si mesmo e muitas vezes servir até aos homens e não servir a Deus. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é pecado. E o apóstolo Paulo nos diz que nós não estaremos com o Senhor se nós quisermos essas coisas. É algo lógico, é algo óbvio. Se nós não queremos Deus neste mundo, se nós não queremos passar tempo com Deus neste mundo, por que iríamos querer passar a eternidade com Ele? Se nós não gastamos tempo de nossas vidas com o Senhor, servindo a Ele, conversando com Ele, ouvindo a Sua voz,
Por que iríamos querer passar toda a eternidade com Ele? Não faz sentido. Por isso que no final do versículo nos é dito: nenhum destes tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum destes que colocam qualquer outra coisa no lugar de Deus como prioridade em sua vida. Nenhum desses vai herdar o reino de Deus. E não é porque, se eles agora se esforçarem e colocarem Deus como prioridade, eles terão o reino de Deus. Não. Aqui é uma consequência. A consequência de nós sermos idólatras e não queremos a Deus é justamente o inferno. É não termos ao Senhor. É não estarmos com o Senhor. Que isso não nos atinja. Que nós estejamos com Deus. Que nós busquemos a Deus. Que nós nos afastemos do pecado e do mal. Que nossa vida seja pautada para a honra e glória de Deus. Que os nossos passos sejam para honrar e glorificar ao nosso Senhor e não a nossa própria carne. Que nós cresçamos e que um dia, quando nós morrermos, ou quando Cristo voltar, nós vejamos os céus com o nosso Senhor no seu trono, no trono de glória, e nós glorificando a Ele para todo sempre. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe.